Biden fez o anúncio e 48 horas depois o cenário mudou completamente na eleição dos Estados Unidos. Bom, o presidente atual avisou o país, primeiro numa mensagem nas redes sociais e depois com um discurso, que não será mais candidato à reeleição. É algo raro, nos Estados Unidos. A última vez que isso tinha acontecido foi nos anos 60, 1960, com Lyndon Johnson, que com a guerra do Vietnã desistiu de ser candidato à reeleição. Agora com o Biden, a gente sabe, a questão foi outra. Ele está com dificuldades de expressão, de articulação verbal, por causa da idade. É claro que tem muita gente com 80 anos que está ótima, mas o Joe Biden está com dificuldades, isso ficou muito claro. E vinha sendo explorado pelo Trump, o adversário dele, na campanha. O Joe Biden não tem condições, não consegue falar direito, explorando, usando o etarismo, quer dizer, esse preconceito contra as pessoas mais velhas. Agora, nesse caso, havia de fato uma dificuldade efetiva, ficou evidente nas últimas semanas. O Biden, então, desiste depois de sofrer uma grande pressão interna no Partido Democrata e rapidamente se define um novo nome. Kamala Harris, que é a atual vice-presidenta. Estava na chapa junto com o Joe Biden. A gente tem várias imagens dos dois, na eleição passada e durante o mandato. A Kamala Harris vira candidata, diz que já conseguiu os votos necessários na convenção que vai chancelar, que vai definir mesmo isso, e tem o apoio de todas as lideranças do partido. Quais são os pontos positivos? Bom, primeiro, virou a pauta, mudou completamente a pauta nos Estados Unidos. Nas últimas semanas havia 2 pontos colocando o Trump no centro. Primeiro, o Trump, dizendo, o Biden não tem condição. Eu sou o novo presidente porque ele não tem nem como concorrer. E o segundo ponto, o atentado que o Trump sofreu, tentativa de assassinato. Então ele estava no centro da mídia. Com a candidatura da Kamala Harris mudou tudo. O Trump saiu, perdeu esse espaço midiático e ela ocupou, porque é uma novidade. Então, primeiro ponto positivo, muda a pauta política e tira o Trump do centro do noticiário. Segundo ponto, é uma mulher, pode ser a primeira mulher presidenta dos Estados Unidos. E terceiro ponto, traz para a eleição setores que estavam desanimados, que não estavam querendo ir votar no Biden. Setores progressistas, jovens, mulheres, o eleitorado negro dos Estados Unidos. Ela, segundo as primeiras pesquisas feitas logo depois da desistência de Biden, tem ampla vantagem nesses setores. E o grande desafio dos democratas, do Partido Democrata, é levar jovens, mulheres, para votar em massa e tentar impedir a vitória do Donald Trump. Saiu uma primeira pesquisa da Ipsos e da agência Reuters, mostrando a Kamala Harris um pouco na frente do Trump. Há várias pesquisas nos Estados Unidos. O Biden estava bem atrás. A Kamala Harris equilibra o jogo, em algumas pesquisas na frente, em outras um pouquinho atrás. A gente sabe que nos Estados Unidos não basta a pesquisa, o número de votos total, porque é um sistema diferente. A eleição é por estado. Quem ganha num determinado estado leva todos os delegados do colégio eleitoral daquele estado. Então, o que vai definir mesmo a eleição? 5 ou 6 estados onde a cada eleição o eleitorado vai para um lado ou para o outro. São os swing states. O que quer dizer isso? Numa eleição votam mais para o lado do democrata, no outro mais para o lado republicano. É nesses estados que vai se decidir. Estamos falando da Geórgia, da Pensilvânia, do Arizona, de Michigan. São poucos estados. Por quê? Califórnia, Nova York, sempre votam nos democratas. Texas, o meio oeste dos Estados Unidos, sempre votam com os republicanos. Então, os swing states é que decidem. E aí é que a Kamala Harris pode fazer a diferença. Na Geórgia, por exemplo, eleitorado negro, afrodescendente, ela, como uma imigrante, uma mulher negra, pode trazer esse eleitorado para a eleição. Então, ganha um novo impulso, muda completamente o cenário. Do outro lado, os republicanos e o Trump vão tentar explorar 2 pontos contra a Kamala Harris. Primeiro, ela é filha de imigrantes. E o discurso do Trump todo é contra os imigrantes. Ele fala os maiores absurdos. Ele diz, os mexicanos mandam criminosos para cá, não podemos permitir o preconceito contra os imigrantes.
Isso já está na boca do povo, do eleitorado do Trump, principalmente. Então ele vai dizer, olha aí, a candidata que é filha dos imigrantes, vocês acham que ela vai conseguir impedir o que ele chama de invasão do país pelos imigrantes? Então esse é um ponto. E o segundo ponto, o fato de ser mulher que joga a favor da Kamala Harris, o Trump vai tentar jogar contra, explorando os preconceitos, o recalque daquele eleitor branco, tradicional, do interior, que olha e fala assim, eu não quero que uma mulher mande em mim. O machismo mesmo, né? A misoginia. Então, o Trump vai explorar esses dois pontos. Como eu falei, os estados, 4 ou 5 estados podem definir a eleição. Os jovens, se forem para a urna em peso, escolher a Kamala Harris, ela pode vencer o Trump. A questão de Gaza tem muito peso. A Palestina, o eleitorado mais jovem, especialmente, está muito incomodado com um massacre cometido pelo Estado israelense contra os palestinos, com o apoio dos Estados Unidos, e o Biden não se mexe, não se mexia. Nessa semana que passou, mais uma vez, o Netanyahu, primeiro-ministro israelense, foi aos Estados Unidos, discursou lá no Congresso dos Estados Unidos. Foi aplaudido pelos congressistas, mas do lado de fora, muita manifestação, olha aqui, ó, muita manifestação pedindo inclusive a prisão do Netanyahu. A Kamala Harris mandou um sinal, ela se recusou a participar da sessão dentro do Congresso nos Estados Unidos para sinalizar que não está fechada totalmente com o Netanyahu e com isso trazer o eleitorado que quer que os Estados Unidos parem de apoiar esse massacre na Palestina. Bom, não vamos ter ilusão, a gente sabe aqui que Kamala Harris não é progressista, não é uma candidata que vai mudar todas as coisas, não temos essa ilusão. Agora, para o Brasil, faz diferença ganhar o Trump ou ganhar o Partido Democrata, a Kamala Harris? Faz. E aí, especificamente no quadro brasileiro, porque a família Bolsonaro tem uma ligação íntima, uma conexão política com o esquema do Trump. Se o Trump ganha, a família Bolsonaro se fortalece aqui no Brasil. Então, para o Brasil, essa eleição nos Estados Unidos é fundamental. No 8 de janeiro, se o Trump estivesse no poder, talvez os bolsonaristas teriam tido apoio para concretizar o golpe de Estado. Então muda para o Brasil sim. O presidente Lula se pronunciou, elogiando o Biden, dizendo que respeitava a decisão dele de desistir, dizendo que eles são parceiros em muitas coisas, mas dizendo que vai trabalhar, seja com um presidente republicano, seja com um presidente democrata, quem ganhar a eleição, uma postura assim diplomática como tem que ser. Mas para o Lula é melhor que o Trump não ganhe. Esta semana também, falando da extrema-direita, Bolsonaro voltou a subir o tom. Foi uma visita no Rio Grande do Sul, deu a entender que Lula e o STF querem que ele morra. Falou literalmente isso num discurso lá no interior do Rio Grande do Sul. Está subindo o tom porque precisa pressionar o Supremo e mandar recados para o eleitorado dele, radicalizando, já que vem aí eleições municipais no Brasil. O governo federal tenta se manter na pauta econômica e social. Esta semana que passou, uma boa notícia: o Brasil reduziu significativamente o número de pessoas no mapa da fome. Em 2014, governo Dilma, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Com Temer e Bolsonaro, voltou a ter fome, fila do osso no Brasil. E agora, com as políticas sociais, isso vem caindo de novo. É uma boa notícia e é nisso que aposta também politicamente o presidente Lula para enfrentar esse bolsonarismo que está agitado, está animado com a possibilidade de ter Trump presidente nos Estados Unidos. Vamos aguardar. A Kamala Harris vem como uma novidade e pode ser um obstáculo para a vitória da extrema-direita nos Estados Unidos.